Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E o nosso programa de hoje é com a Marie Claire Real, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Participamos do G20 Social juntos, lá no Rio de Janeiro, falamos sobre isso e depois falamos de uma série de questões da Pública Central do Servidor e também da precarização dos serviços públicos, especialmente do Judiciário de São Paulo, mas que atinge também o Brasil inteiro. Vamos lá! Olá, estamos recebendo hoje aqui no Cidadania e Serviço Público a líder da Associação dos Servidores, dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. E que também é diretora da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e secretária-geral da Pública Central do Servidor. Tudo bem, Mariclé? Oi, tudo bem? Obrigada. Sempre é uma alegria poder participar desse programa e contar um pouquinho para o servidor e para a servidora e para a população em geral que nos assiste, os perrengues que a gente passa para poder levar os serviços públicos para o cidadão, para a cidadã, para as crianças, para as mulheres, para os idosos, para quem precisa de serviço público. E falando em serviço público, falando em população, falando em servidores públicos, nós estivemos, e esse é um assunto importante da gente colocar, nós estivemos lá no G20, mas no G20 social, né? O G20 discute uma série de questões com todos os países, mas o presidente Lula inovou aqui no Brasil. E 3 dias antes de começar o G20 internacional, ele fez o G20 social. E a sociedade presente, nós estávamos lá. Não é? Passamos, eu 2 dias, você 3 dias lá. Queria que você falasse um pouco do G20 social. Olha, foi um sucesso esse G20 social. É, até arrepia quando a gente lembra e fala, porque tinha o movimento sindical todo, representado por todas as centrais sindicais, a pública, inclusive, e estávamos lá, eu, você e mais alguns companheiros de outras entidades, mas a sociedade civil organizada, movimento de luta por moradia, por terra, quilombolas, ribeirinhos, o pessoal de defesa do emprego, do trabalho, pessoal em defesa de uma alimentação saudável e muita, muita gente do meio ambiente. Aliás, a pública tem que tirar o chapéu, está de parabéns nesse quesito, porque os nossos participantes desta área arrasaram. Então, assim, foi tão intenso e tão profundo os debates sobre cozinha solidária, sabe? Sobre a questão LGBTQIA+, sobre proteção de mulheres e de não violência contra as mulheres. Todos os movimentos muito bem representados, muitos indígenas, né? Povos originários, muitas pessoas, muitas organizações de movimentos negros. E o presidente da África do Sul, que vai ser o próximo anfitrião do G20, já disse que a iniciativa foi tão boa que ele vai repetir o ano que vem na África do Sul. O Brasil deu início a essa ideia, né? Aliás, uma ideia colocada pelo presidente Lula, que sempre tem uma preocupação grande aí com a questão da representatividade. É, e nós demos uma saída aí para que todos os próximos G20 ou outros quaisquer encontros tenha pelo menos um momento anterior com participação da sociedade, né? Nós tínhamos muita gente lá, né? Um número muito grande de pessoas, né, Aí, Maricela?
Mais de 3 mil pessoas. E foi aprovado diversos documentos pelos movimentos sociais, né, das centrais, um a respeito da organização do trabalho do trabalhador e a defesa do emprego, mas as mulheres, os negros, todos fizeram um documento que foram entregues no dia seguinte, na segunda-feira, para os líderes dos países que estavam no G20. Foi, assim, uma participação maciça e com debates muito profundos que dá um norte para os dirigentes, sabe? Principalmente para acabar com a fome no mundo, para a proteção do meio ambiente, para a gente ter um planeta para daqui 50, 60, 100 anos, né? Para que a gente tenha água, para que a gente tenha ar. Muito, muito, mas acho que foi muito proveitoso. Foi uma ideia muito feliz do presidente Lula. Aliás, não é a primeira vez que ele pede para os movimentos dizerem o que é necessário. Há alguns meses atrás, eu mesma participei representando a pública de um outro momento em que ele pediu para os movimentos se reunirem em São Paulo, e ele foi pessoalmente, com alguns ministros, para ouvir os movimentos e dizer, gente, por mais que eu tenha boa vontade, eu não tenho ideia de tudo, e para mim, qualquer dirigente, eu costumo dizer muito isso, seja presidente de entidade, presidente da República, prefeito, deputado, presidente de uma grande empresa, você tem que se cercar de quem entenda dos assuntos e em quem você confia. E o presidente Lula confia nos movimentos. Ele sabe que os movimentos é que podem indicar o norte de cada luta, de cada lei que precisa ser aprovada, apesar de que a gente sabe, e por mais boa vontade que ele tenha, nós, eleitores, elegemos uma Câmara Federal e um Senado péssimos, que joga contra o trabalhador, que vota contra a população. Então, por mais boa vontade que ele tenha, se a gente não estiver em cima, se a gente não estiver cobrando como a gente tem feito todas as semanas, você é uma pessoa que fica 3 dias por semana em Brasília, conversando com os caras, mostrando quais são as necessidades dos trabalhadores e dos servidores públicos em específico, a gente não consegue aprovar nada em Brasília, né? E vamos voltar para Brasília agora, dia 3, 4 e 5, né? Conversando Pois com é. cada um dos deputados. São 513 gabinetes. Então, nós vamos ter um número razoável. Da última vez tivemos 70 líderes lá indo nos gabinetes, entregando um documento. Agora vamos entregar outro documento, também indo nos 513 gabinetes, não é? A sociedade tem que participar, não é? Nós já temos um Congresso que não está tão próximo do povo, tão próximo, especialmente daqueles que necessitam do serviço público. Então, nós temos que estar próximo deles e tentar fazê-los entender a situação importante do trabalho no Brasil, né? Mas voltando ao G20, acredito que tinham 3 mil ou mais pessoas lá presentes, e o importante, era um salão enorme, né, Marie Claire? E eu vi um segundo dia logo que eu cheguei, 3 debates acontecendo ao mesmo tempo. Isso, isso. Na verdade, eram muitas atividades ao mesmo tempo, cada uma com temas diferentes. E se não fosse assim, não teria dado tempo de discutir as coisas, porque eram muitos assuntos, eram só 3 dias de debate, quer dizer, 2, porque o terceiro dia era o dia que o Lula recebeu os documentos, né? O encerramento foi no domingo de manhã, com a entrega dos documentos que cada grupo produziu. Então, eram muitos ao mesmo tempo.
enquanto se discutia merenda escolar saudável de um lado, do outro lado se discutia cozinha comunitária, e do outro lado se discutia a proteção dos LGBTs, que são o país que mais mata LGBTQIA+, é o Brasil, e do outro lado se discutia a questão do feminicídio, e do outro a inteligência artificial no mundo do trabalho, e do outro a ecologia, a sustentabilidade do planeta, e o outro grupo como é que se combate a fome. Então, eram muitos grupos ao mesmo tempo. E uma ótima organização nesse sentido, né? O Lula esteve presente já no último dia, no domingo, uma enormidade de parlamentares também presentes, além de já a chegada de alguns líderes de outros países, e eles tinham lá um sistema de tradução, até porque eram muitos países, não é? Imagina, em cada cadeira daquelas 3.000 e pouco, você tinha um fone de ouvido e possibilidade de ouvir em português, inglês, francês e alemão, se eu não me engano, né? Alemão, alemão. Eram 4 línguas, né? O que facilitou muito, É, né? muito. Nossa, a hora que a gente chegava, e tinha a cadeira, tinha o fone e o controle remoto para você mudar a língua que você ouvia, e tinha no palco a tradutora de Libras, que é muito Uhum, importante também. uhum. É. E nós tivemos lá, pela pública, né? Era um momento que você não estava presente. Quem falou pela pública é Wallace, o Wallace, Wallace, né? Que é filiado, a entidade dele é filiada à pública, e eles são uma entidade de servidores que trabalham na proteção ambiental, né? Na questão ambiental. Ele isso. falou lá, fez um discurso muito bom. Vamos ouvir? Vamos. Então, lá vai o Wallace, depois nós voltamos. Boa tarde a todas e todos, classe trabalhadora. Eu sou o Wallace, sou presidente do Sindicato dos Servidores de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Aqui hoje representando a pública, quero saudar nossa mesa de lutadores e lutadoras. É muito importante para nós estar aqui falando em nome da pública, que é a central que representa o servidor público. E aqui foi falado pelo Eduardo, né, muito feliz essa fala quando diz que quando a população mais precisa, é a população mais carente, que precisa de acesso à educação, à saúde de qualidade, à segurança pública, é o mesmo que afirmar que é essencial que a gente tenha serviço público de qualidade, que esse serviço seja autônomo, seja independente, porque é isso que garante, por exemplo, que quando um presidente da República quer passar com joias clandestinas dentro da mala, tenha um servidor na alfândega para dizer: isso não vai passar, isso vai vir a público, isso não vai ser possível dentro do Estado de Direito. É só um servidor público que pode dizer isso sem amarras, porque nós não estamos dependendo, né, do empresário, do mercado ou da sanha de qualquer um que quer transformar o serviço público em lucro. Hoje, quando a gente fala do avanço da extrema-direita internacionalmente e a gente vê a situação dos nossos estados, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e todos os estados que têm governos protofascistas implementando esse tipo de estado, de governo, que acaba com o serviço público, que desmonta as nossas garantias, que desmonta a qualidade, que deixa de dar reajuste, que não tem política salarial, é o mesmo que a gente falar que o serviço público não é necessário num país com a desigualdade social enorme como o Brasil é. E aí a gente tem uma desonestidade enorme dentro do Congresso Nacional quando nos compara com a Suécia, com a Noruega, com os países nórdicos que não precisam desse serviço público como o Brasil ainda precisa, sem mensurar como que a Suécia e a Noruega tratam a sua elite e como a elite brasileira é tratada com bandeja, com privilégios, com tudo aquilo que ela historicamente tomou e como um país que ainda é tratado na forma de capitanias hereditárias. Então, o nosso trabalho é defender o serviço público, é defender a qualidade, a autonomia desse serviço que a população, de novo, que está na base social, mais precisa. E assim, para finalizar, é trazer o quanto é histórico e importante
esse momento, mesmo que não seja a realidade da maioria do serviço público, da gente demonstrar a nossa solidariedade pelo fim da escala 6x1, que é uma escala desumana. Precisa ser feito muito barulho em torno dessa pauta. A escala 6x1 tem que acabar e a gente tem que avançar para que as garantias mínimas que hoje o serviço público brasileiro tem seja estendido para o grosso da população brasileira e a classe trabalhadora, lado a lado, garanta que o serviço público continue tendo essas garantias. Então, conte conosco nesse caminho para que esse serviço público possa garantir que mais barragens, como vem lá do meu estado, de Mariana e de Brumadinho, que rompeu na cabeça da população, para que isso não aconteça de novo. Porque somos nós que vamos estar lá fiscalizando, regrando e cobrando que isso não aconteça. Se depender do lucro, a gente vai parar debaixo do mar de lama. Mas nós não vamos garantir, nós não vamos deixar que o nosso estado seja um estado só em nome do lucro. Obrigado. Estamos de volta, então, agora, depois que o Wallace falou, gostaria que você falasse sobre essa manifestação do Wallace pela pública. Olha, eu adorei porque ele teve uma presença de espírito incrível. Estava o meu nome na mesa e eu estava em outra atividade na abertura do G20 Social com a primeira-dama, a Janja, e chamaram o meu nome para falar. E o Wallace teve a presença de espírito de levantar, erguer a mão e dizer: estou aqui em nome da Marie Claire e vou falar. E são, dentro da pública, a entidade dele é de Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, são pessoas altamente especializadas, que entendem demais do assunto, que participaram, inclusive, à noite, de um debate com especialistas estrangeiros, representando novamente a pública. Eu acho que, para eles, Gozi, foi assim, enriquecedor essa participação, não só por eles poderem levar as experiências deles, mas para eles explicarem, inclusive, que você proteger o meio ambiente, você não vai fechar posto de trabalho, pelo contrário, você vai abrir posto de trabalho. Realmente, a delegação que veio de Minas foi... A mim não surpreendeu, porque já tinha conhecido os companheiros no nosso congresso e já sabia da capacidade deles, mas foi assim, muito, muito bom poder contar com a participação deles, né? E aí a gente vê que a pública tem atuado em todos os nichos de serviços públicos, seja na proteção da infância, na proteção da maternidade, na proteção do meio ambiente, na proteção da arrecadação de dinheiro público para poder ter políticas públicas, na educação, na segurança. Isso é extremamente importante porque são destas políticas públicas que o cidadão consegue o atendimento que ele precisa, seja do governo municipal, estadual ou federal. Então, nós temos, assim, um debate muito grande, eu acho que para fazer ainda entre nós e para levar para a sociedade, mas a sua ideia de criar mais departamentos com os especialistas em cada área, para a gente até municiar os próprios servidores, mas o governo em geral, para mostrar para eles que nós, que somos concursados, que estudamos muito, que nos especializamos e que temos garantias estatutárias, portanto, somos servidores de carreira, que não tememos nenhum chefe que vem mandar a gente fazer alguma coisa ilícita, como, por exemplo, passar joias no aeroporto, não é? Se não é um servidor de carreira, as joias teriam passado. Ou ele teria ido embora? Exatamente, exatamente. Então, estes servidores,
é quem tem condições de mostrar para os governantes quais são as políticas públicas, qual é a forma de arrecadação. A gente vê agora os fiscais de renda com um projeto maravilhoso, né? E dando para o governo e para os governantes, dizendo: olha, é isso que precisa ser feito para a gente arrecadar sem desvio o suficiente para as políticas públicas. Ó, pelo amor de Deus, sabe? No estado de São Paulo, a gente sabe que o governador de plantão, que nem é paulista, né? Diga-se de passagem, o carioca de plantão no Palácio dos Bandeirantes, abriu as burras para grandes empresas, se vocês estão isentos de pagar ICMS, e corta 5% da educação. E não coloca um centavo sequer no hospital do servidor público para a saúde do servidor. Quando qualquer trabalhador, quando ele coloca R$ 1, o patrão põe 2. Ele é uma pessoa que realmente não pensa no cidadão, pensa nas grandes empresas, terceiriza tudo. E olha, vamos ser honestos. Qual é a empresa que vai querer pegar um serviço que não, um trabalho, uma empresa que não dê lucro? Nenhuma. Portanto, toda a terceirização que é feita, seja no estado de São Paulo ou nos outros estados, é feito para dar dinheiro para alguém. E aí um serviço que poderia custar 10, custa 15, custa 20, e quem paga? A população, que fica sem energia, fica sem água, sem esgoto. Metrô pegando fogo, incêndio de metrô em São Paulo. Onde já se viu isso? Pois é. Uma empresa que administra os cemitérios na capital, que cobra para uso da capela para rezar quando o defunto está lá, vai administrar as escolas no estado de São Paulo. É estarrecedor. E nós precisamos mostrar é nosso dever mostrar para a população que ela está sendo lesada. Ela tem serviço de pior qualidade e está pagando mais caro. Pois é. É, duas coisas que eu quero colocar com você. Primeiro, você viu que a partir da colocação do Wallace, nós temos na pública várias coordenadorias, porque a pública representa só entidades de servidores públicos, mas na sua diversidade, né, total, são várias classes trabalhando em vários órgãos, e, portanto, muita coisa que temos que discutir dentro de cada carreira, nós estamos, a partir dele, criando esses núcleos que você falou, né? Então, vamos ter lá o núcleo de proteção à pessoa, o núcleo de proteção ambiental, do judiciário, da segurança, a questão financeira do Estado, não é? Então, vamos ter lá vários núcleos, núcleos discutindo. E aí eu entro numa coisa que você, de certa forma, também já começou a colocar, falando do Estado de São Paulo, e que nós também participamos essa semana em Brasília, né, Marie-Claire? Que é É, a precarização dos serviços públicos no judiciário, mas que nós isso. podemos estender para uma precarização do serviço público, não por culpa do servidor, mas das instituições, como no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo ou do governador do Executivo de São Paulo, a precarização do serviço público para o cidadão. Olha, especificamente, nós tivemos em Brasília na quinta, né? Na quinta-feira, por uma audiência pública convocada pela deputada professora Luciene Cavalcante, que é uma pessoa que luta pela população através de serviços públicos, para discutir especificamente a falta e a precarização de condições de trabalho dos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça, não só do Estado de São Paulo, mas dos demais também. E aí eu digo para você, cidadão que está nos ouvindo, no Estado de São Paulo hoje,
nós temos quase, um pouco menos de 2.000 entre assistentes sociais e psicólogos na ativa. E a nossa agenda para varas de família, principalmente, porque a infância é urgência, você tem que passar na frente de tudo que você tem, é prioridade absoluta, segundo a nossa Constituição e o ECA. Nós temos, no estado de São Paulo, agendamentos para iniciar um processo de mudança de guarda de filho para o segundo semestre do ano que vem, com quase 2.000 pessoas trabalhando. Agora, imagine você em estados, por exemplo, na Bahia, onde eu tive há uns 5 anos atrás, numa reunião no tribunal, que tem 60, e só tem em Feira de Santana e Salvador técnicos do TJ. E destes 60, metade mais ou menos é desvio de função. É alguém que entrou como auxiliar judiciário ou como escrevente, fez a faculdade, trabalha como psicólogo ou assistente social, mas ganha o salário de escrevente ou de auxiliar. Os demais é jogado para as prefeituras, que não têm, em sua imensa maioria, equipes suficientes para isso. É só a gente pegar assim como exemplo. Todo fórum do interior, a execução fiscal é feita por um servidor do tribunal e 3, 4, 5 da prefeitura, porque os maiores devedores são os munícipes que devem para a prefeitura. Então, a prefeitura cede esses funcionários que vão cobrar o imposto que você deve para a prefeitura. Ainda não é suficiente? Imagina, então, o assistente social que tem que atuar na saúde, na educação, na assistência social e ainda quebrar o galho do Tribunal de Justiça. Quebrar o galho do Tribunal de Justiça. E olha, Gózi, a gente está há uns 20 anos, mais ou menos, através da ASP-TJSP, lutando contra a terceirização de serviço. E temos conseguido. Temos um concurso em andamento que o prazo para chamar vai até março, e o tribunal tem aí alguns cargos que ele deixa guardadinho aí uns 20 de reserva, mas não tinha cargo para poder chamar, apesar de ainda ter uma verba destinada no orçamento para isso. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.